Oiê, eu sou a Adriana Deu, também conhecida como Rakassa. Sou terapeuta holística, sou teta healer, sou professora de baralho cigano e mais um tantão de coisas. E hoje eu começo a compartilhar com vocês aqui nesse canal a leitura mensal dos signos. Então a gente começa com um X-Tudão através da mandala terapêutica de cada signo aqui. Essa é uma leitura geral, é coletiva, ela não vai ressoar com todo mundo, então pega aquilo que faz sentido para você e o resto você entrega para o universo. E se você sentir no coração, se a minha leitura ressoar com o seu coração, dá uma olhadinha nos outros signos fortes do seu mapa, ascendente, lua, tá? Que pode ser que tenha um recadinho importante para você. Se você caiu aqui, não foi à toa, e que os nossos corações estão se encontrando. E seja muito bem-vindo, se você sentir, de começar a seguir, de compartilhar, de dar o seu likezinho, tá? Para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Arroa minha axé? Então, bora que vamos! Olá, Leão! Vamos lá para a sua leitura? Feche os seus olhos, respira profundamente. Eu vou pedir uma chuva de amor incondicional para mim, para você, que venha limpando e purificando todos os seus chakras, alinhando, restaurando e reenergizando cada um deles, limpando o espaço em que você se encontra, eleva o seu pensamento. Eu vou pedir licença ao seu anjo da guarda, pedir firmeza, proteção e direcionamento de Santa Sara Kali, do povo cigano que nos acompanha. Respira bem grande, que eu possa ser instrumento da espiritualidade mais uma vez para trazer para Leão, para os leoninos, qual é a mensagem, o direcionamento, o que eles já podem saber agora para o mês de abril, que seja elevado, que da melhor e mais elevada maneira eu seja um instrumento da espiritualidade, que os nossos egos possam ficar de fora e que eu possa trazer a melhor mensagem para você hoje, tá bom, Leão? Então, feche seus olhos, respira grande. Pode ir retornando, abrindo seus olhos. Bom, primeira cartinha aqui, Leão, que sai para você na casa do eu, é a carta das estrelas. Leão, vejo aqui uma pessoa extremamente, se não é, deveria ser, guiada pela espiritualidade, certo, Leão? É uma pessoa que por muitas vezes pode se pegar meio sonhadora, é uma pessoa que às vezes pode ficar um pouquinho no mundo da lua, mas isso é uma qualidade, certo, Leão? Isso não é um defeito, desde que não seja fuga. Então, se eu só fico no mundo da lua, só sonho, não coloco nenhum desses sonhos em práticas, aí a gente tem um problema, tá bom, Leão? Mas aqui eu tô falando com leoninos maravilhosos, pessoas extremamente amorosas, extremamente expansivas, pessoas que têm uma guiança muito forte da espiritualidade. Essa carta da estrela fala ali de um povo cigano muito forte, presente, tá? Então que você possa e saiba cada vez mais usufruir dessa guiança, que você possa cada vez mais ouvir melhor e mais a sua intuição e validá-la, certo, Leão? Para que você possa caminhar com mais tranquilidade aqui nessa caminhada, nessa terra, certo? Pede um pouco mais de sonhar sim, mas nunca deixar os pés saírem totalmente do chão, certo, Leão? Então, traçar metas, traçar objetivos, fazer cronogramas pode te ajudar a realizar mais aquilo que você deseja, certo, Leão? Sair do estado de inércia que muitas vezes você sente que tá, para ir para a ação e começar a realizar e a fazer aquilo que você veio fazer de fato aqui na Terra, certo? Você é extremamente movido pelo coração. A gente está falando aqui com leoninos e leoninas que são
que podem ter uma sensibilidade absurda. E em alguns lugares ou situações, isso pode ser visto como nocivo, mas não é, isso é um dom, certo? Se bem direcionado, Leão. Então, que você não seja afogado pelas suas emoções, mas que você saiba utilizá-las e potencializá-las da melhor maneira para elevar a sua vida, para elevar a sua caminhada aqui nessa terra. Tá bem, Leão? Carta de número 2, temos aqui a carta do caminho. Casa número 2, né? A casa que fala da nossa sustentação enquanto financeiro, sustentação enquanto caminhada aqui na Terra. E essa carta me fala assim, os caminhos são muitos, de fato. Qual é o que faz sentido? Qual é o que faz sentido você trilhar, Leão? Qual é o que faz sentido e que faz vibrar o seu coração? Aí que vai estar a manifestação do seu financeiro de uma maneira mais efetiva, tá? Pode ser inclusive mais de um caminho, né? Você pode ter mais de uma profissão e conseguir conciliar isso de uma maneira equilibrada, certo, Leão? Não tem que ser ou isso ou aquilo, pode ser e. Só que eu não tenho como caminhar um caminho e também tá caminhando o outro com o mesmo pé, né? Então, eu tenho, sei lá, de 10 a... Eu, por exemplo, trabalho numa coisa de manhã e sou terapeuta de tarde e sou atriz de noite, por exemplo. Entende? Então, em determinados horários eu tenho funções diferentes e eu consigo conciliar de maneira que não me sobrecarregue. Aí é que tá o detalhe, porque você tende a se sobrecarregar, porque aguenta tudo, né? O coração imenso vai botando todo mundo e depois sobra o que para você, Leão? Certo? Então cuidado com os excessos. Cuidado com os excessos de possibilidades e nenhuma escolha. Ai, mas são tantos caminhos, aí vai lá pro mundo dos sonhos e fica pensando, imaginando e não caminha de fato nenhum desses caminhos. Tudo bem, Leão? Para que você possa, quando você escolhe, você fortalece o seu eu, você fortalece a sua autoestima. Quando você decide, Leão, você direciona a sua energia e as suas emoções, inclusive. Então as coisas não correm soltas, entendeu? A qualquer jeito. Você direciona e você se potencializa a partir daí, tá? Então, tome as rédeas da sua vida, da decisão de para onde você quer ir e de que forma você quer conduzir as suas finanças. Olhe para as suas finanças, olhe para o dinheiro, sabe? Faça conta, faça planilha, como faz sentido você organizar as coisas. A gente tem aqui uma figura feminina. Talvez a sua referência feminina nunca precisou ou nunca foi a pessoa, vamos dizer assim, provedora. Mas você pode ser essa pessoa, você pode ser e você é essa pessoa provedora para você agora. Você pode usar a força dessa mulher, dessa figura de energia feminina muito forte que existiu ou talvez ainda exista na sua vida, para entender como ela organizava tudo isso, como ela nutria ou fazia esticar esse dinheiro que chegava, certo? Mesmo que não fosse ela a responsável por prover a casa, tá, Leão? Mas você já pode, você tem essas duas forças e energias dentro de você. Então você pode sim manifestar o seu dinheiro e pode sim conduzi-lo da melhor maneira e fazer multiplicar da melhor maneira, tá, Leão? Toma posse disso. Casa número 3 é a casa que fala das suas do conhecimento através do outro, né? Das minhas relações
de como eu cresço a partir das minhas relações. E aí eu tenho aqui a carta das montanhas, né? Que você está mantendo na sua vida, Leão, e que já não devia estar mais aí. Perceber que algumas montanhas vale a pena subir, sim, mas outras dá para passar pelo lado e seguir o caminho, entende? Será que precisa ser sempre o caminho mais difícil para crescer, Leão? Será que precisa ser sempre essa peleja, essa guerra? Será, Leão? Será que não dá pra gente ver o sol caminhando aqui pelo entorno da montanha? Certo, Leão? Então, aproveitar as trajetórias, aproveitar a beleza da caminhada, aproveitar o que o outro tem de melhor e que me eleva, mas sem me demorar naqueles lugares que são só peleja, só pedrada, só guerra. Tá, Leão? Cuidado quando as suas escolhas estão sendo só para guerra. Precisa entender por que é que em algum lugar aí existe o entendimento, a crença de que eu só cresço na peleja, eu só cresço na dificuldade. Aí fica exausto, né, Leão? Porque é uma pessoa extremamente emocional que sente muito as coisas e aí se esgota porque fica escolhendo peleja, fica escolhendo guerra, quando poderia estar escolhendo paz, quando poderia estar aproveitando melhor o caminho, tá? Observar aonde é que você talvez deixou aí a sua criatividade no meio do caminho, porque a carta da montanha também fala do ser artista, né? Eu posso estar falando com algumas pessoas aí que na infância tinham muito contato com as artes e isso trazia leveza, trazia diversão e que hoje se perdeu isso no caminho. Então, talvez ir de encontro a algo artístico possa ajudar a escoar esse monte de emoção e possa trazer leveza na sua caminhada e possa trazer novas perspectivas e espelhos mais compatíveis com quem você é agora, certo, Leão? Com com mais leveza. Vou te trazer a consciência que já pode ser leve, que as amizades já podem ser leves, que os relacionamentos já podem ser leves, independente seja relacionamento com o trabalho, seja relacionamento com família, seja relacionamento com amigos, certo, Leão? Você já pode fazer escolhas que te elevem com leveza, que te façam crescer e evoluir com leveza, sabe? Mesmo as montanhas mais elevadas, elas podem ser subidas com leveza, aproveitando a caminhada, olhando para os lados, vendo passarinho, periquito, papagaio, borboleta, vendo cobra, para quem gosta de cobra, certo, Leão? Não precisa ser ferro e fogo o tempo inteiro, ok? Casa número 4 é a casa que fala do nosso espaço sagrado, lar físico e corpo, enquanto espaço sagrado também. E aí a gente tem aqui a carta da cegonha. Se você for pessoa com útero e não quer engravidar por agora, cuida, certo? Cuida. Tem gente querendo vir. Mas, voltando aqui para casa 4, essa carta é um convite a encontrar prazer nos mínimos detalhes, sabe? A encontrar prazeres, sabe? Organizar a sua casa, deixar a sua casa com a sua carinha, sabe? Um lugar que você olha, você entra, você fala, tô na minha casa, que bom, sabe? Eu me recarrego aqui. Eu vejo fotos, eu vejo quadros, sei lá, tem uma pintura na parede que me deixa feliz, sabe?
Eu tenho um bibelô que, nossa, sempre que eu olho para ele, eu me explodo de alegria. Sabe? Foto de pessoas que você ama. Preencher o seu lar físico, organizá-lo de maneira que te traga alegria, que te traga prazer, que te traga você de volta, tá, Leão? E observar quem entra no seu espaço sagrado casa e no seu espaço corpo para que te dê mais prazer do que confusão, tá? Voltando aqui na casa anterior, já pode ser só prazeroso, não precisa ser uma peleja, tá? Para entrar nesse corpinho. Observar se quem você tá deixando entrar tá trazendo mais peleja do que prazer, amor, alegria, leveza, tá? Não deixar permanecer tempo demais as pessoas ou situações que te drenam esse prazer de estar na vida, que te fazem repulsar até as relações, tá, Leão? E que não elevem o seu feminino, ok? Cuidar desse corpo de maneira que ele também possa sentir prazer em estar na sua própria pele. Então, como está a sua alimentação, como está movimentando o seu corpo, da maneira que ele precisa, não da maneira que você acha que deve, mas da maneira que ele precisa, que ele está pedindo. Será que você está parando para ouvir o seu corpo, ouvir as necessidades dele? Tá, Leão? Então fique atento, porque o seu corpo, ele não fala não, ele berra. Então, quanto mais você dá ouvidos a ele, melhor você se conduz na sua vida e com mais leveza e com mais prazer mesmo, como um todo. Casa número 5 é a casa que fala da autoestima, de como você deixa a sua marca no mundo. E aqui a gente tem a carta da chave nessa casa, falando assim: você é a dona do seu destino, ou o dono do seu destino. Você não nasceu para ser joguete, sabe? Na mão de ninguém, Você traça o seu caminho, você abre as suas portas. Então, não se apequene, não se diminua para caber, para pertencer. Seja onde seja, Leão, certo? Quando essa carta vem, ela é a carta do giramundo. É você que faz o seu mundo girar. Então, se ele não está andando da maneira que você gostaria, para e olha onde é que está escoando a sua energia. Em que guerra que você se enfiou, interna ou externa, que está escoando essa energia e que não está te deixando caminhar para onde você deveria ou gostaria. Certo, Leão? Que porta já está na hora de fechar, que porta já passou da hora de abrir e você tá fingindo que não é a sua. A gente faz isso de vez em quando, né, Leão? Mas não pode ser uma regra, certo? Porque senão a gente acaba perdendo tempo mesmo, tempo de qualidade que a gente poderia estar vivendo plenamente, expansivamente. Tomar posse disso que você também usa com muita facilidade para os outros, né? Para direcionar, para conduzir, para dizer, olha, você não tá vendo que essa porta ali, que é a sua, tá batendo cabeça na outra, porque isso também é um dom que pode ser melhor explorado por você, se já não está sendo, tá bom, Leão? Casa 6 é a casa que fala do trabalho e qualidade de vida. E aí a gente tem aqui a carta do homem,
falando assim, precisa se organizar, precisa colocar tintim por tintim, criar uma rotina, Leão, para que você possa se conduzir melhor mesmo, porque você se perde muito facilmente nos afazeres, nas emoções que vêm com os afazeres. Então, precisa puxar um pouquinho e direcionar a sua mente. Ó, vou fazer assim, vou fazer assado, mesmo que ao longo do dia você faça ajustes nesse cronograma, certo, Leão? Não é uma regra. Tem que ser isso nessa hora, isso nessa hora, isso nessa hora. Não é militar. Você não é militar. Mesmo que você seja militar. Não precisa militarizar a sua rotina, mas conduzir melhor a sua rotina, criar uma rotina, estabelecer uma rotina possível pode melhorar e trazer mais prazer no seu cotidiano, nos afazeres, certo? Tem gente que ensina sobre microtarefas, enfim, como é que eu organizo, como é que você se organiza para ter um momento de estudo, para ter um momento de lazer, para ter um momento de trabalho, para ter um momento de exercício, sabe? Definir mesmo as coisas, o que eu quero fazer na minha semana, em que momento eu vou parar para olhar só para mim, em que momento eu vou parar só para descansar, sabe? Ter isso bem definido pode te ajudar a trazer mais prazer na sua semana, no seu cotidiano. Organiza a sua mente para não deixar as emoções te tirarem do seu centro sempre, tá? É óbvio que a vida é altos e baixos, né? A gente às vezes chegam notícias, chegam demandas que tiram a gente um pouco do nosso centro, mas se a gente tem um norte, né? Se a gente tem um pequeno norte traçado, fica mais fácil da gente pegar o caminho de volta do que se a gente não tiver, tá bom, Leão? Então fique atenta a isso, toma posse dessa sua capacidade de organização, porque você tem quando você quer, tá? Mas às vezes se perde aí no emocional e nas confusões das infinitas possibilidades. São tantas possibilidades que eu fico ali perdido nos meus pensamentos, né, e nessas possibilidades. Então, definir uma rotina pode te ajudar a botar um pouquinho o pé no chão, tá bom, Leão? Casa 7 é a casa que fala dos relacionamentos. E aí a gente tem aqui a carta das nuvens. Carta de Inhansã. Bom, para quem está dentro de uma relação, pode ser que as coisas não estejam muito boas, estejam nebulosas, não sei se eu quero ficar, não sei se eu quero ir embora, acho que já deu minha hora, eu ainda estou aqui. É tempo de avaliação, mas com calma. Não é deixar o vendaval também te fazer se precipitar, certo? Não é deixar as emoções tomarem conta a ponto de você se precipitar nas decisões. Mas entender que essas nuvens, elas vão passar. E aí, quando elas passarem, que você possa ter se fortalecido internamente, fortalecido os seus desejos, fortalecido os seus quereres, para saber se a decisão de ficar ou de partir ainda permanece depois da tempestade, certo, Leão? Tem uma questãozinha aqui que precisa ser cuidada com figuras masculinas do passado, que deixaram marcas, que deixaram essa nebulosidade, talvez uma desconfiança mesmo, tá? Mas entender que a pessoa do passado talvez não é essa pessoa que está aí na sua frente agora. Os acontecimentos do passado são os acontecimentos do passado. E o que está acontecendo aqui agora é o que está acontecendo aqui agora. Precisa encontrar uma forma de desacoplar
essas situações, para que você possa enxergar o agora como agora, ver o que de fato está sendo posto e o que era só projeção sua, desacoplar isso para que você possa tomar decisões mais alinhadas e verdadeiras com o que está posto e com quem você é hoje, certo, Leão? Me fala aqui de uma pessoa que precisa de estabilidade numa relação. Então não se demore onde você não estiver sentindo isso, certo? Porque às vezes quanto mais chances você dá, quanto mais você tenta num lugar que já está posto, que não vai te dar o que você precisa, mais desse vulco-vulco e confusão mental você traz para você, tá, Leão? Então, não é sair cortando todo mundo da sua vida, mas é fortalecer o que te é caro, o que não é negociável, o que não dá para não ter numa relação, seja de trabalho, seja de amizade, seja afetiva, certo? Para que você não fique trazendo mais confusão do que precisaria ter nas relações. E lembrando que você tem uma tendênciazinha à peleja. Então, perceber o que disso que está posto de fato está posto, o que é projeção, desacoplar, para conseguir ter clareza. E só se tem clareza quando passa esse vendaval, esse turbilhão, certo? E aí para você entender, na verdade eu briguei e trouxe um monte de confusão porque eu projetei. Ou não, de fato isso aqui não é negociável e passou do meu limite e não dá. Certo, Leão? Você é uma pessoa intensa, então não dá pra ficar em lugares em que a pessoa tá ali, sabe aquela água de chuchu? Água de arroz, meia bomba, não sabe se vai, não sabe se fica. Terreno estável para você, mesmo que seja por uma noite, mesmo que, olha, a gente definiu que a gente tá ficando. Ok, a gente definiu que a gente tá só ficando. Então não pira nas suas projeções lá de ter filho, família, já construiu casa, botou nome no cachorro e tudo. Se tá definindo que estamos ficando. Até que isso não seja mais suficiente para você. Se não é isso que você quer, nem começa. Que é para você evitar a própria fadiga. Certo, Leão? Se é verdadeiro para você só ficar, beleza, maneiro, assume isso. Se não é mais verdadeiro para você só ficar, assume isso também. Comunica antes que precise arrumar uma confusão para conseguir sair, tá? Você não precisa mais da confusão para conseguir colocar o seu ponto de vista, colocar os seus próprios limites e as suas condições nas relações, certo? Leão. Casa número 8 é a casa que fala do renascimento. E aí a gente tem a carta da casa, né? Precisa Olha, Leão, tem alguns leoninos aqui tem uma questão tão profunda com o masculino que não conseguem identificar, não conseguem acessar. Tá tão guardado as 7 chaves dentro de si mesmo que não conseguem acessar. Mas é hora, se tá vindo aqui agora é porque já tá pronto para acessar e para liberar essa mágoa, esse ressentimento, esse trauma mesmo, tá? Talvez com mais de uma figura masculina, ok, Leão? Então, precisa deixar o sol entrar para que você possa abrir novos espaços dentro de si mesmo e saber que tem espaço para outras emoções,
mesmo vindo de figuras masculinas. Ok, Leão? Precisa encontrar o caminho de volta para as cores da vida. Eu posso estar falando com leoninos ou leoninas que sofreram abuso na infância, eu posso estar falando com pessoas que passaram por relações abusivas, posso estar falando com leoninos aqui que tiveram pais muito severos ou pais ausentes porque trabalhavam demais. E aí, apesar de ter um amor muito grande por essa figura, é uma figura ausente, porque trabalhou demais. Para aquela criança, faltou o pai. Por mais que o adulto agora entenda aquela demanda, por mais que o adulto agora consiga compreender que não foi abandono, para aquela criança, ela foi inúmeras vezes abandonada. Ela não foi escolha desse pai ou dessa figura masculina ou de energia masculina muito forte, em detrimento do trabalho, que seja, tá? Então precisa trabalhar isso terapeuticamente, seja com constelação familiar, vai trabalhar essas figuras masculinas, seja com Theta Healing, seja com a terapia tradicional. Isso é um ponto que já está pronto para ser liberado, Leão. Então, não queira ficar apegado a isso por medo de encontrar o que quer que seja aí dentro da sua caixinha de Pandora. Esse mês de abril tá todo mundo sendo convidado a abrir a caixinha de Pandora, porque não tem mais tempo de ficar no reme-reme. Não tem mais tempo, a vida tá chamando, bonita, brilhante, sedosa, pimpona, e muitas vezes você não consegue se permitir essa beleza, essa serelepe, pimpona vida, por causa dessas amarras aí do passado, viu, Leão? Então vamos trabalhar isso. Qualquer que seja essa dor, é muito pior mantê-la aí, porque você não está deixando de sentir se você não olhar. Pelo contrário, entende? Não olhar não te ajuda em nada. Pelo contrário, só piora. E ela vai sendo reforçada de inúmeras maneiras, porque não está sendo olhada, até que alguém olhe para ela. E se você não olhar, talvez isso se repita com uma sua próxima geração. Então, faça um favor para você, meu amor. Vai olhar para esse pai, para esse passado, para esse avô, para esse tio, para esse ex-companheiro. Vai olhar para você ir para o próximo nível da sua vida. Casa 9 é a casa que fala do conhecimento, a partir dos estudos. E aí a gente tem aqui essa lua cheia maravilhosa, nos convidando a estudos que nos façam entrar em contato com o nosso feminino. Estudos que expandam a nossa consciência, a consciência sobre os nossos desejos. Grupos de sagrado feminino são uma boa pedida para vocês, independente se são mulheres ou homens que estão aqui me escutando, tá bem? Estudar ou participar de oficinas e cursos e workshops que façam você expandir a sua consciência sobre você mesmo, sobre quem você é e sobre as suas próprias emoções e desejos, tá? É a pedida do momento. Casa número 10 é a casa que fala da sua missão de vida. E aí eu tenho aqui a carta da mulher. Faz parte da sua missão de vida trabalhar a sua criatividade, faz parte da sua missão de vida aprender a receber. Porque a mulher, ela é um ser que doa.
E o ponto de equilíbrio é esse, saber doar, mas também receber na mesma medida. E eu tô falando com leoninos aqui que tem dificuldade em receber. Então precisa encontrar formas de se conectar com o outro e se permitir receber de forma prazerosa. Receber um abraço, receber um elogio. Ai, meu Deus, como é que eu faço isso? Se eu recebo um elogio, me tremo inteiro. Eu não consigo acreditar nesse elogio. Então, você vai começar só agradecendo. Nossa, que roupa bonita, obrigada. Vai passar na sua mente assim, foi R$10 no Saara. Não importa, você vai calar essa voz dentro de você e vai só agradecer. Nossa, mas que cabelo bonito, obrigada. Mesmo que você queira dizer um monte de coisas, justificar por A mais B, porque você não precisa justificar o elogio de ninguém, você pode só receber. Receber um presente, obrigado. Mesmo que você não tenha gostado, obrigado. Não importa o que você vai fazer com o presente depois, entende, Leão? Você precisa exercitar o receber. O dar e receber em equilíbrio. Essa é a sua missão. Se conectar com o seu feminino de maneira equilibrada. Não negar o feminino também. Eu posso estar falando com leoninos aqui que negam o feminino até a morte, né? Então, isso também não é bom para você. Isso não é nutridor e isso não te expande. Isso, na verdade, te limita. Se eu olho só para minha energia masculina como o grande pilar de quem eu sou, eu deixo de nutrir uma parte muito importante minha. Todos nós temos o feminino e o masculino. E se um deles é negado, eu sobrecarrego o outro. E aí eu vou ter as consequências físicas e emocionais em questão de saúde por isso, tá? Então, cuida para equilibrar essas duas forças dentro de você. Casa número 11 é a casa que fala de que somos seres coletivos e como que a gente ajuda no coletivo, né? E aí eu tenho a carta dos lírios, carta de Mamãe Oxum, para quem gosta quem se identifica com as religiões de matriz africana, sabe que Oxum é uma grande orixá do ouro. Quando ela sai, ela vem perfumando toda a tiragem. Então, assim, nada que tá muito difícil, desafiador e que talvez esteja tirando a sua paz, agora vai permanecer por muito tempo. Tem calma. Se conecta com essa orixá, com esse arquétipo, para trazer leveza no seu processo, sabe? Seu processo de transformação, de crescimento, talvez você se conectando mais com indo na cachoeira, sabe? Ou indo na praia, se conectando com lugares de água, fazendo trabalhos em lugares de água, dependendo do com que você trabalha, certo? Possam trazer mais dessa paz para você. E quando você entra nesse estado de graça, de paz, sem ser passividade, você ajuda no entorno, porque você consegue apoiar melhor as outras pessoas, você consegue fortalecer mais as outras pessoas a partir do seu próprio fortalecimento. Você consegue ser ponto de equilíbrio para outras pessoas no seu entorno. Você consegue, inclusive, ajudar outros homens a se conectarem e se melhorarem para si e para o mundo, né?
ok, Leão? Casa 12 é a casa que fala da saúde de uma maneira integral, né? Corpo, alma, espírito, tudo como uma coisa só. E aí você tem aqui a carta da árvore, falando assim: quando você se cura, você cura a sua ancestralidade. Quando você olha para aquilo que precisa ser visto e se permite o renascimento aqui da casa 8, quando você cura o masculino, quando você integra o feminino de uma maneira equilibrada, você expande ainda mais com a sua ancestralidade, certo? Você entende os seus pontos de melhoria e você executa essas melhorias sem resistência, sabe? Com leveza. Com a leveza e com a flexibilidade da árvore que sopra com o vento, que balança com o vento. Ela não resiste ao vento, ela sopra junto com o vento, ela balança na impermanência, sabe? Ela sabe a hora de aquietar, ela sabe a hora de mover. A árvore, ela se nutre do solo, então perceba que para você o contato com a natureza é extremamente necessário. Então, se está se percebendo muito descaralhado, muito com a mente muito anuviada, vai botar o pé na natureza, vai mergulhar, vai tomar um sol, vai nadar, vai tomar um banho de cachoeira, certo? Vai buscar o seu refúgio na natureza, porque é de lá que você tira muito da sua força e é de lá que você se recarrega também muito fortemente. E é lá que te ajuda a descarregar. Banhos de ervas para você também é uma coisa bem boa, tá? Se você não tem esse conhecimento, busque. Poxa, banho para ansiedade, banho para, sei lá, procrastinação, banho para prosperidade, tá? Vai buscando esse conhecimento, que também vai ser uma coisa bastante positiva para você. E a última cartinha final, nossa mensagem final é a carta da carta, trazendo assim boas novas sobre você mesmo, boas novas sobre aquilo que talvez você esteja esperando, boas notícias, notícias alinhadas, notícias que te tragam liberdade, novidades que estão por vir, mas que você precisa se cuidar para conseguir sustentar, no sentido de suportar mesmo toda essa maravilhosidade que você deseja, né? Porque às vezes a gente pede, mas não cuida do nosso corpo para assumir tudo isso que a gente está pedindo, né? Então, cuide-se, cuide de sua saúde mental, cuida do seu coração, cuida do seu corpo, para que você possa assumir as boas novas que vêm. Talvez, se você está desempregado, faça um contato com você para te oferecer uma oportunidade de trabalho, tá? Talvez, se você está solteiro, você receba algum convite para sair, e aí enxergue lá a luz no fim do túnel, que você talvez já esteja um pouco assim, nem tem mais nada para acontecer na minha vida. Talvez você seja surpreendido, tá? Pela vida. É isso, Leão. Espero que tenha ressoado com você. Caso nada aqui tenha ressoado, olhe nos seus signos mais fortes, no ascendente, na lua, tá bem? E a gente se vê na sua próxima leitura. Axé.